Pessoal, na nossa aula de artes de hoje, a gente vai fazer a revisão dos conteúdos que a gente estudou durante esse mês de junho, certo? Que foram harmonia por contraste e harmonia policromática, certo? Então, o conteúdo de harmonia por contraste se encontra na página 23 de artes. Então, vamos lá. Começa falando sobre uma obra de Piet Mondrian. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa é a tela, a obra dele, certo? Que usa assim como um exemplo, né, de harmonia por contraste. Então, ó, Piet Mondrian, ele nasceu em 1872 e ele morreu em 1944. Ele foi um pintor que retratou em suas obras a arte abstrata e utilizou muito as cores primárias, além de linhas retas, horizontais e verticais, certo? Então ele usou bastante essa questão da harmonia por contraste, tanto nas cores quanto nas formas. Observe que na obra dele, ele fez uso de cores quentes, que são no caso amarelo e vermelho, certo? Ele fez aquela mistura, né? E a cor fria que ele usou foi a cor azul, que se complementam para formar o efeito de luz do sol sobre o moinho. Essa técnica se chama harmonia por contraste, certo? Então, quando você pega algumas cores, certo? Tanto cores quentes quanto cores frias, e forma uma paisagem, por exemplo, né? Que você formar aquela paisagem, você vai precisar delas para manter o contraste daquela obra, certo? Então, isso é chamado de harmonia por contraste. Então, é um método bem legal da gente utilizar para fazer as nossas artes, certo? Eu acredito que a gente muitas vezes usa essa técnica, mas sem nem ao menos saber o nome, né? Quando a gente faz aquela mistura, que a gente cria aquele contraste de cores, a gente nem sabia, né, que tinha esse nome, harmonia por contraste, mas que a gente muitas vezes já utilizou, né? Então, vamos passar agora para a página 27, que é sobre o conteúdo harmonia policromática, certo? Aqui embaixo nós temos uma tela de Tarsila do Amaral, que é essa daqui, ó. Percebam que ela é bem colorida, né? Ela tem diversas cores aqui. O nome dessa tela de Tarsila do Amaral é A Boneca e ela foi pintada em 1928. No quadro Tarsila do Amaral, vemos a harmonia entre muitas cores juntas. Quando utilizamos muitas cores em um mesmo trabalho e formamos um todo agradável, realizamos uma policromia. Bom, pessoal, então vocês podem ver aqui que a policromia é quando a gente usa várias cores, certo? Várias cores juntas em uma única obra, a gente consegue fazer aquela harmonia policromática, certo? Então, essa é claramente uma técnica que a gente já usou, certo? Que a gente já utilizou, mas a gente não sabia o nome, certo? Porque na harmonia por contraste a gente não usa muitas cores, a gente usa apenas aquelas cores para dar um contraste à imagem que a gente está pintando. E já na harmonia policromática é quando a gente usa várias cores para pintar aquela obra, certo? E que elas são cores que elas se tornam assim um todo agradável. Por exemplo, se a gente vai pintar uma paisagem, a gente usa muitas cores para pintar aquela paisagem. Para pintar as flores, a gente usa vermelho. Para pintar as árvores, a gente usa verde e marrom. A água de azul, o céu branco, o sol amarelo. Ali a gente está criando uma harmonia policromática, certo? Porque a gente usou várias cores e ele ficou uma tela bem agradável, certo? Ficou uma imagem bem agradável. Então, a isso nós damos o nome de harmonia policromática. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de artes de hoje, certo? A dúvida que vocês tiverem, é só vocês perguntarem. Se você não quiser falar aqui na plataforma, não tem problema. No grupo do WhatsApp também não tem problema. Pode falar no PV da tia, tá certo?